Galera, você está no canal do professor Vinícius Bretas. Eu tô aqui, para te ajudar você a fazer qualquer questão sobre fuso horário. É, isso mesmo. E eu peço, antes de mais nada, que você se inscreva no canal, ative o sininho e aí dê aquele like no vídeo e compartilhe com o máximo de amigos. Suave? Toca a vinheta. Voltamos aqui preparados para assistir uma aula de fuso horários. Eu vou te dar aqui dicas brabíssimas para você acertar qualquer questão de fuso horário que vier. É, isso mesmo. Mas antes, só para a gente entender como é o esquema, se liga aqui, vem aqui comigo. Olha aqui, o fuso horário, na verdade, ele acontece, ele é instituído por causa do movimento de rotação da Terra, que faz com que as cidades, os locais em diferentes partes do mundo não tenham o mesmo horário. Enquanto um local for noite, outro local vai ser dia. Então eles precisaram regularizar isso através dos chamados fusos horários. Eles dividiram basicamente a Terra em 24 fusos horários. Esses fusos horários, eles têm a distância de 15 graus de longitude. Basicamente, cada fuso horário desse é uma hora diferente. Ah, professor, mas por exemplo, se eu estiver, os fusos horários eu representei aqui em pontilhados vermelhos. Professor, se eu estiver nessa cidade aqui, na cidade A, se eu estiver na cidade B, independente de um ser mais a norte e outro ser mais a sul, independente se eles estão no mesmo fuso horário, eles terão a mesma hora. Só se liga que aqui eu coloquei a nossa querida Rosa dos Ventos. Norte para cima, né? Teoricamente, para baixo sul, e pro lado nós vamos ficar com leste e oeste. Só se liga que o leste ele pode ter uma outra nomenclatura, que é o chamado E, justamente por causa da língua inglesa, e o O pode ter a nossa outra nomenclatura de W. Se liga nessa sacada aqui, que os fusos horários, eles basicamente, eles são delimitados a cada 15 graus. E o nosso fuso horário zero, que a gente pode não determinar como principal, mas as questões colocam ele como principal, é o fuso horário que compreende a cidade de Greenwich, no qual fica no meio do fuso horário. Basicamente, no meio do fuso horário fica a cidade de Greenwich e a nossa marcação zero das longitudes. E aí eu tenho esse fuso horário que ele vai estar, teoricamente, delimitado entre 7 graus e meio para cá e 7 graus e meio para cá. Suave? Bonitinho? Então, todas as cidades que estiverem aqui vão estar no horário marco zero. Agora, as cidades que estiverem a oeste, se liga aqui, oeste, vão ter horas atrasadas. Ou seja, se aqui em Greenwich, nesse fuso horário, for 11 horas da manhã, no fuso horário anterior a ele, no primeiro fuso horário a oeste, serão 10 horas da manhã. E no primeiro fuso horário a leste, serão meio-dia. Ou seja, para cá eu tenho horas adiantadas e para cá eu tenho horas atrasadas. A leste eu tenho horas adiantadas e a oeste eu tenho horas atrasadas. Suave? Isso daqui é o basicão para você entender o sistema de fusos horários. Agora vamos se ligar aqui nas dicas, para a gente ainda fazer umas questões nessa aula. Primeira dica para você resolver qualquer questão de fuso horário. Se liga aqui. Se as cidades estiverem no mesmo, quer dizer, em hemisférios diferentes, some as longitudes. Ou seja, ele vai te dar duas cidades. Você vai ter que analisar qual é a longitude e os hemisférios que eles estão. Se essa cidade as cidades estiverem em hemisférios diferentes, você vai somar as longitudes. Porém, se estiverem no mesmo hemisfério, eu vou diminuir a maior longitude pela menor. Segunda dica braba: divida o resultado por 15 graus. Esse resultado que você encontrou aqui em cima. Se a primeira casa decimal for acima de 5, nesse resultado da divisão, se der um número decimal e a primeira casa decimal for acima de 5, arredonde o número inteiro para cima. Agora, se for abaixo de 5, arredonde para baixo. E
Quarto e última dica: se a cidade estiver a leste, se a cidade estiver a leste da cidade referencial, some as horas. Se estiver a oeste, diminua as horas. Entendemos isso? Bem suave? Dá pra gente matar uma questão só para tentar entender. Se liga aí, vem aqui comigo. Se liga nessa questão aí da ESA. Um navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas, no período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar? Considerando as convenções. Entendemos isso? Muito tranquilo? Volta aqui para mim, se liga aqui, ó. Ele está dizendo que existe uma cidade que é do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, entende? O estado do Rio de Janeiro em Angra dos Reis, a cidade, e eles vão fazer uma viagem até Fernando de Noronha, um navio que vai sair daqui às 6 horas da manhã. E aí ele quer saber qual é o horário em Fernando de Noronha quando o navio atracar. Simples. Vamos seguir as regras? Primeiramente, as cidades estão em hemisférios diferentes ou estão no mesmo hemisfério? Opa, está tudo a oeste. Se liga aqui, está tudo a oeste. Então, se estiverem no mesmo hemisfério, os dois a oeste, eu vou diminuir a maior longitude pela menor. Qual é a maior longitude? 44 ou 30 graus? 44. Então eu vou seguindo aqui e eu vou diminuir a maior longitude pela menor. 44 menos 30 graus vai dar 14 graus de diferença em longitude. Porém, entretanto, todavia, vou ao a minha segunda dica. Divida o resultado por 15. O resultado é esse aqui, de 14 graus. Então eu vou dividir por 15 graus. Bonitinho. E aí não dá para preencher, coloco 0, 140, desço aqui, bonitinho, e isso vai me dar no total de 9. Ah, professor, mas dá para continuar a divisão tal. Relaxa, fica de boa. Eu só preciso chegar nessa primeira casa decimal. Se liga, se você estiver fazendo uma questão e esse número for divisível por 15, não vai dar número decimal. Aí você já segue. Pode pular a terceira dica. Pula, sai da segunda e vai direto para a quarta dica. Mas se der número decimal, isso é importantíssimo, principalmente na prova da ESA, prova do Colégio Naval e prova da SpaceX, você vai precisar passar por essa terceira dica. E ela diz o seguinte: se a primeira casa decimal for acima de 5, eu vou arredondar para cima. É o nosso caso. 0,9, isso vai acabar virando 1 hora de diferença. Ou seja, a hora de diferença entre Rio de Janeiro e Fernando de Noronha é de 1 hora. Agora me resta saber se é 1 hora para mais ou 1 hora para menos. Se liga aqui, ó. Se a cidade estiver a leste, some as horas. Se estiver a oeste, diminua as horas. Eu não estou falando do hemisfério leste e hemisfério oeste. Eu estou falando aqui de leste e oeste de acordo com o meu referencial. O meu referencial, que eu sei a hora, é a cidade do Rio de Janeiro. Tá aqui bonitinho. A pergunta é: a cidade de Fernando de Noronha está a leste ou está a oeste? Opa, está a leste. Se está a leste, eu vou somar as horas. Então, se aqui o navio vai sair às 6 horas da manhã, aqui o navio vai estar saindo somando a 1 hora que eu achei, às 7 horas da manhã. Opa, mas ele saiu esse horário. Ele saiu esse horário às 7 horas da manhã. Porém, entretanto, todavia, ainda tem o tempo de viagem. Que é quanto tempo? A questão diz muito clara: 8 horas de viagem. Então eu vou somar 8 horas nessa brincadeira, que vai me dar o resultado de 15 horas.
bonitinho, e aí a alternativa A. Entendemos isso? Se você tiver alguma dúvida, publica aqui no comentário, pode perguntar. Antes de mais nada, se você esqueceu, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo, assina o canal, se inscreve bonitinho, bota o sininho, dá like no vídeo e dá aquela moral. Valeu? Muito obrigado, estamos juntos!